pascual. Nós vivemos num país onde o cristianismo é a maior religião entre os brasileiros. O cristianismo chega a atingir, juntando católicos, crentes, que são chamados de protestantes ou evangélicos, chega a atingir quase que 100% da população brasileira. Ou seja, 90 milhões de brasileiros provavelmente sejam cristãos, ou católicos, ou protestantes, ou pentecostal, depende de onde ele congrega. E hoje, a Páscoa é uma data lembrada. A festa da Páscoa é uma festa que faz parte do calendário da Igreja Católica, da Igreja Anglicana, da Igreja Luterana, de algumas igrejas batistas, presbiterianas, algumas igrejas pentecostais. E hoje o nosso país separa um dia da semana, porque ele tem maioria cristã, para comemorar ou lembrar da Páscoa. Faz parte até do nosso calendário, né? Você olha lá na folhinha, domingo de Páscoa ou sexta-feira da Paixão. Quando nós lemos o capítulo 12 de Êxodo e a gente compara a forma como é praticada a Páscoa dos dias de hoje, a gente vê que a Páscoa bíblica e a Páscoa moderna não tem nada a ver uma com a outra. São totalmente distintas, são totalmente diferentes, têm objetivos diferentes e têm ensinamentos diferentes. A Páscoa bíblica, nós lemos aqui, ela é composta de cordeiro, ervas amargas e pão sem fermento. A Páscoa moderna, ela é composta de coelho, ovo, não é isso aí? E muita comelança, né? Isso aí não falta, né? Se for italiano, muita massa. Se for nordestino, muito peixe, né? Então veja que uma não tem nada a ver com a outra. Mas eu não quero falar da Páscoa moderna. Isso aí é assunto para outro momento. Quem quiser aprender, a gente está à disposição para ensinar. Eu quero me ater à Páscoa bíblica. Aqui está, aqui em Êxodo capítulo 12. Nós somos cristãos de matizes protestantes. Os protestantes, eles têm um lema que eles dizem o seguinte: isso veio de Martinho Lutero, junto com João Calvino, os reformadores, e passou para a igreja evangélica protestante. Eles dizem o seguinte: a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ou seja, está na Bíblia, eu acredito. É ensinado pela Bíblia, eu recebo. Não está na Bíblia, eu duvido, ou então eu descarto. Então vamos nos ater ao que a Bíblia fala sobre a Páscoa. Vamos procurar entender o que a Bíblia fala sobre a Páscoa. Então, entendendo a Páscoa bíblica, é o que nós queremos falar. A palavra Páscoa, ela vem do hebraico pachá. Ela significa passar por cima, passar ao largo, passar longe ou pular por cima. Da onde foi que o judeu tirou esse nome? Veja que Deus disse assim: olha, hoje eu vou vos tirar da terra do Egito. Eu vou mandar a última e decisiva praga. Com essa praga de número 10, quando ela vier, Faraó, vai realmente querer libertar vocês. E ele disse o seguinte: olha, no dia 14 de Nisan, ou 14 de Abib, porque o mês judaico ele começa na metade do nosso mês. Por exemplo, o dia 1º de maio, para o judeu, começa no dia 15 nosso. Começa no meio e termina no meio. Por isso que tem ano que a Páscoa cai em abril, não tem? E tem ano que ela cai em março. Por quê? Porque é um calendário móvel, não é um calendário fixo. Então, o judeu, baseado naquilo que Deus disse, olha, naquela noite, dia 14 de Abib,
eu vou passar pelo Egito e vou visitar todas as casas que não tiver sangue no umbral. A casa que tiver sangue no umbral, ou no batente de cima e no batente de lado, da esquerda e da direita, eu vou passar por cima. Mas a casa que não tiver o sangue, eu vou entrar. E se ela tiver um primogênito vivo, eu vou ceifar a vida dele, assim como o faraó ceifou a vida das crianças judias. Aí o judeu tirou o nome da festa, o quê? Passar por cima. O que é a Páscoa? É que Deus passou por cima ou pulou as casas que tinham o sangue no umbral. Essa festa era comemorada apenas uma vez no ano. Ela não podia ser comemorada em datas diferentes. Ela só podia ser comemorada no primeiro mês judaico, que era o mês de março ou o mês de abril. O ano novo judaico tem o ano novo civil, que começa em setembro, e tem o ano novo religioso, que começa no mês de março. Segundo Êxodo capítulo 12, a Páscoa, como eu já disse, ela é composta de 3 elementos: um cordeiro, ervas amargas e pão sem fermento. O cordeiro está no verso 6, dê uma olhada aí rapidinho. As ervas amargas está no verso 8, e o pão sem fermento está no verso 8 também do capítulo 12. Tudo bem, Deus mandou eles comemorar a festa do passar por cima, Deus mandou eles comemorar no mês de Nisan, Deus mandou eles comemorar no dia 14. Deus disse que eles deveriam comemorar essa festa não com vinho, não com comedeira, mas eles deveriam comemorar a festa com cordeiro, ervas amargas e pão sem fermento. O que será que Deus estava querendo ensinar para o seu povo? Vamos analisar a Páscoa e o seu significado. Primeiro, o cordeiro. Cordeiro aparece aí no verso 6, não é isso aí? Ele diz assim, vou ler no verso 5: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar também um cabrito, e o guardarei até o 14º dia do mês de Nisan, ou Abibe, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará quando estiver próximo o pôr do sol. Veja, Deus diz para eles: peguem o cordeiro, mas não pode ser qualquer cordeiro. Esse cordeiro não podia ter uma ferida, esse cordeiro não podia ter uma unha cravada, esse cordeiro não podia ter uma orelha defeituosa. Esse cordeiro, ele tinha que ser perfeito, ele tinha que ser escolhido a dedo, ele tinha que ser escolhido de forma especial. O judeu tinha que sair de casa, ir no rebanho e escolher um animal perfeito, sem nenhum defeito. O cordeiro, aqui em Êxodo 12, significava que pelo livramento do Senhor, Israel seria poupado. Glória a Deus. Veja, Deus disse: eu vou passar por cima do Egito e vou entrar em todas as casas, só não vou entrar na casa que estiver com o quê? O sangue de quem? Do cordeiro. Vocês no dia 14, ao pôr perto do pôr do sol, vocês vão matar esse cordeiro, vão passar sangue na porta, e quando eu for na casa de vocês, que eu ver o sangue, vocês serão poupados, livrados e abençoados por causa do sangue do cordeiro. A morte não terá poder sobre vocês, o anjo destruidor não terá poder sobre vocês, o anjo vingador não terá poder sobre vocês. Por quê? Porque vocês estarão guardados pelo sangue. Aleluia! Ele vai ver, ele vai olhar, ele vai espiar, como diz lá em Pernambuco, ele vai dizer: aqui é casa de crente.
vou passar adiante. E quando ele